sei que Kedna é uma profissional de mão cheia, mas quis o destino que trouxesse ela para a educação. Aí eu pergunto, Kedna, o que é propósito para você? Olhe, e se eu lhe disser que quando eu era criança, que me perguntavam Ah, o que é que você quer ser quando crescer, Kedna? Eu dizia assim, que não queria ser professora. hum, Agora, pois, baseado no que eu via na minha casa, né? Eu sentia muita ausência da minha mãe e eu sempre fui muito assim, do que eu senti ser muito meu. Eu não externava isso. uhum, E eu ficava dizendo, eu não quero ser professora porque eu não quero ser uma pessoa ausente. Na verdade, eu punia minha mãe pela ausência dela porque eu não entendia a uhum, ausência, né? A ausência era porque ela amava o que ela fazia e por nós sermos pobres, ela tinha que se ausentar para poder não faltar para a gente, né? uhum, Mas aí quis o universo que eu enveredasse pela área da educação. Mas eu também não queria a educação tradicional, uhum, né? E aí eu comecei a trabalhar com a educação profissionalizante, né? Que eu penso que ter começado por esse caminho faz toda a diferença no trabalho que no trabalho que eu vou fazer ou eu faço dentro de instituições de ensino tradicional, uhum. né? Então, assim, o meu propósito hoje é com base em uma frase, né, que eu sempre busco referências. E essas referências elas podem mudar, né? E a minha frase é: e por não saber quanto tempo eu tenho, aproveito a vida para aprender, ensinar, servir e impactar vidas. Linda. Então, o meu propósito é esse, né? Eu tenho necessidade de servir, eu tenho necessidade de falar para as pessoas que não tem outro caminho. O caminho Uhum, é a educação. uhum, Se a gente busca isso, não tem pandemia, não tem pandemia que desestabilize a gente, né? Então, assim, o meu propósito é esse, né? Agora, claro, é, tem momentos assim que a gente, eu pelo menos, às vezes eu fico, mas não, a educação não é tão valorizada, mas eu preciso me valorizar enquanto profissional, né? Porque não é o que os outros pensam, mas é como que eu estou servindo, né? Então, esse é o meu propósito, né? Assim, uhum. a gente aprende, a gente ouve tanto na faculdade, principalmente quem faz administração, que as empresas precisam ter missão, visão e valores, mas ninguém nunca diz para a gente que isso também é para a gente, Exato, é para exato. a gente, né? Então, assim, o meu propósito ele não precisa fazer sentido para ninguém, ninguém precisa entender o meu propósito, ele precisa fazer sentido para mim, eu preciso ser feliz com aquilo que eu faço. Eu não quero saber se a instituição de ensino que me contratou se vai me pagar bem, se vai me pagar mal, isso é o que menos importa. Para mim, o que importa é o impacto do meu trabalho na vida das outras pessoas, né? E assim, embora lá atrás eu tenha dito que não queria ser professora, hoje é o que eu mais amo fazer, é ensinar, né? E aprender também, porque a gente só ensina quando a gente aprende. Então, esse é o meu Você tá, propósito. lindo isso. E você me fez agora lembrar de um almoço que eu tive na casa da dona Juju, né? Juju Bacana. Juju Bacana é minha avó. Ela hoje está com 98 anos, Alzheimer, não é? E assim, voltou a ser criança, né? Com Alzheimer. E uma bela tarde, eu cheguei para almoçar. Eu tinha saído do Senai, eu trabalhava ali pertinho, e eu fui lá na casa dela. E eu conversava sobre educação, não é? E eu tenho uma tia que ela é professora, que é Cândida, não é? Então você veja, minha mãe é professora, tem a tia Cândida
quando ela morava em São Paulo, vinha para Maceió, ela trazia livros para mim. Eu adorava ler aqueles livros. Ela escrevia poesias, adorava quando ela lia para mim. Professora, né? Então, se você assim, são dois exemplos da profissão de professor. Minha mãe e tia Cândida. Só que eu não queria ser professor, né? Eu não queria. Eu até contei ontem, conversando com o Rodrigo, né? Eu tive alguns espelhos, porque a gente tem nossos espelhos. Às vezes Tem. os espelhos se aproximam e às vezes ele se distancia, né? É. E aí eu quis primeiro ser médico, para puxar o roinho, depois eu quis ser advogado, para puxar o painho, só que não é? E só que o que acontece? Eu não passei na faculdade de Direito. E aí eu entrei em administração, porque eu vi assim, vou fazer qualquer coisa, vou fazer administração. E aí se eu estou conversando com você hoje, se já existe isso tudo aqui, é graças à administração. Mas enfim, em 2007 eu comecei a dar aula para jovens. 2007, comecei a dar aula para jovens. Só que quando eu estava em 2007, eu era executivo, né? De outros, né? Quando eu entrei para dar aula para jovem, lá na escola, lá no Senai, para jovem aprendiz, eu era superintendente executivo da Associação Comercial. Imagine. Então, eu trabalhava como executivo. Mas depois aí eu entrei na Unite para ser Hum, gestor, para coordenar pós-graduação, pesquisa, extensão, né? E aí, eu trabalhando como executivo, tá? Mas agora mais dentro da educação. Mas foi em 2010 quando eu firmei em mim. Não, não quero. A minha profissão é administrador, mas a minha vocação é em educar. E aí eu coloquei uma coisa para mim, sabe? Eu quero trabalhar com formação. Então você imagina, 2010 para cá, eu digo assim, eu me descobri e me redescobri como profissional, como pessoa, como pai, graças à educação. E aí, voltando à história do almoço, eu conversando com a tia Cândida, eu fiz, tia, rapaz, eu contando a história, ela olhou assim para mim e fez, você sabia que o seu... Tá, e começou, né, a contar a história. Ele, quando morava num sítio, aí eu não me recordo se era Quebrangulo, se era Palmeira dos Índios, ele saía no seu cavalo para dar aula no campo para as pessoas que viviam nas comunidades. Ele sentava e no chão mesmo, num barro batido, ensinava as pessoas a ler e a escrever. Aí eu fiz, meu Deus, olha só. Então, é, como eu estava falando, né? Às vezes a gente vem para uma missão aqui e graças a Deus que a gente não sabe qual é ela. Mas é, mas quando a gente descobre o nosso cerne, quando a gente descobre, não é? Então, assim, como eu sou grato por ter tido a minha primeira professora em casa, que foi manhã. é. Como eu sou grato. As minhas primeiras foram em casa, né? Quem me alfabetizou foi uma irmã da minha mãe, tia Marta, Sim, né? Minha mãe também, meu pai também para mim uma referência assim na área de educação. E o senhor falando, eu me lembrei que quando eu comecei na educação profissionalizante, eu comecei por causa de um erro, né? sério? Sério. Eu estava numa fase assim, eu morava em Maceió Ah, e eu estava desempregada. hum, Só que eu tinha guardado um dinheiro de uma rescisão. E uma vez eu assistindo televisão, ainda era o programa do Netinho, lembra? Netinho do Pagode, que tinha um programa, sim, não sei se era. Pronto. E aí apareceu uma propaganda de uma instituição de ensino profissionalizante. Eu disse, sei. rapaz, eu vou Por que lá. não? Eu vou lá comprar um curso, já que eu estou sem trabalhar, eu vou pegar o dinheiro da minha rescisão, vou comprar o curso. Cheguei lá, o rapaz que me atendeu, muito da área de vendas, só que aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse: os cursos que vocês vendem, qual é o nível? Quando eu perguntei isso, eu estava querendo saber se era superior, era a Hum, nível superior ou se era nível médio. Era uhum, esse nível que eu queria saber. Só que aí o cara entendeu que era o nível de qualidade, uhum, né? Eu não me expressei bem, ele também não entendeu o que eu queria dizer. Aí ele foi e falou: é nível superior.
Eu disse, pronto, pois eu quero. Porque na minha É. cabeça já era uma segunda formação que eu ia fazer. Aham. E comprei, né? Na minha ignorância, não pesquisei da escola, enfim. Só que quando eu comecei o curso, era um curso de rotinas administrativas. E minha professora era uma psicóloga. E aí, acho Ô, Keida, desculpa. Peraí, peraí. Você lembra qual foi essa empresa? Você pode falar o nome dela? Microlins, Microlins. 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 Eu tenho uma história na Microlins também, ó. Minha gente, que Pronto. Pois coincidência. é. E minha professora era Keila, Ah, psicóloga, que é daí de Maceió. E aí, aham. acho que foi na segunda semana de aula, eu fiquei muito incomodada, porque dentro da sala de aula eu comecei a ser, como é que eu posso dizer? Muito observada. Então, eu era a mais velha da turma, o pessoal muito mais jovem do que eu, tudo que a professora queria usar como exemplo, ela apontava para mim, porque eu já tinha experiência no mercado de trabalho, enfim. Aí aquilo ali foi me incomodando, né? Porque aquilo Sim. foi me dando uma evidência que foi me incomodando. Aí eu chamei a professora e disse: Ó, professora, é o seguinte, eu não vou continuar no curso, eu não estou feliz e também não tenho dinheiro para pagar a multa de cancelamento, que era um absurdo a multa. Aí ela disse, ok, então eu vou lhe ajudar. Eu vou levar você para conversar com o dono da empresa. Você conta para ele a sua história e aí vamos ver o que é que faz. Enfim, ela me levou para conversar com esse cara. O cara me sugeriu, né, eu continuar fazendo o curso, mas eu ia para uma outra unidade da Microlins, ajudar na organização dos arquivos. Uhum. A escola já tinha 5 anos. Imagine o que é. Você ir para uma escola que tinha 5 anos, nada de arquivo organizado. Era contrato que quando eu cheguei assim dentro da sala, eu digo, eu não vou dar conta, né? E aí eu meio que senti que o cara queria me punir porque eu fui na condição de querer cancelar o curso, porque o cara não tinha entendido o que eu tinha perguntado sobre o nível, Uhum. e eu não tinha o dinheiro da multa. Aí eu disse, rapaz, esse cara tá querendo me punir porque eu quero desistir do curso e não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou mostrar para ele que eu vou fazer melhor do que o que ele espera. E Uhum. aí comecei, né? Eu não era nem funcionária dele, tá? Eu Uhum. fui para prestar esse serviço, organizando os arquivos, sei que consegui fazer o trabalho a duras penas, ainda sofri perseguição dentro da escola por uma pessoa que trabalhava lá. E um belo dia, né, eles me chamam para eu ser funcionária para trabalhar na secretaria. Eu fui trabalhar na secretaria. E aí, na época, a coordenadora pedagógica era Joseane. Não sei se o senhor lembra. E aí, Joseane chegou para mim e disse assim: Kedna, o que é que tu acha de dar aula no curso de rotinas administrativas? Eita. Eu disse: rapaz, eu topo. E aí eu tive que fazer uma aula experimental para apresentar Uhum. ao mesmo cara que me desafiou no trabalho lá dos arquivos, para ele dizer se eu estava aprovado ou não. Enfim, Ah, porque você comecei a deu uma trabalhar. voadora. Você já chegou com uma voadora assim, né? Pufo. E eu era muito Primeira aula. inexperiente. Eu era muito inexperiente. Era muito doidinha, sabe? Não é isso que eu tô falando? Não é isso? Primeira aula a gente fica. Como assim? E era em 40 minutos, né? Aí eu cheguei, preparei tudo, dei a aula. Quando eu terminei de dar a aula, ele disse, certo. A gente vai conversar aqui e depois lhe dar o retorno. Esse retorno é que é de matar, né? Eu sou da área de RH, eu sei como é sofrido. Mas aí acabou que deu certo, né? Eu não fui obrigada a pagar a multa de cancelamento, também não concluí o curso, porque não era uma coisa que eu estava buscando para mim, mas isso me motivou a estudar sobre o curso para poder ensinar de uma forma diferente. Então, eu comecei minha jornada na educação profissionalizante na Microlins, e quando eu vim para Garanhuns, eu
tentei por 8 vezes entrar no Senac. E na 8ª vez que eu cheguei lá para levar o currículo, porque tinha atualizado o número do telefone, a mulher olhou para minha cara e disse assim: Você de novo? Claro. Eu sou Aí, ousada. aí eu disse: É porque eu mudei o número do telefone e eu queria atualizar. Só que naquele dia ela estava muito aperreada, com muita coisa no Senac. Aí ela abriu meu currículo, olhou e disse assim: Eita, você tem formação na área financeira? Você pode vir para uma seleção amanhã? Eu disse: Claro. Professor, eu já saí do Senac vendo minha carteira assinada. Olha que lindo. Eu disse: Eu não acredito que eu vou. Porque o Senac, para mim, era um sonho. Um Uhum. sonho. E eu digo: Eu vou até eu conseguir, né? E graças a Deus consegui entrar no Senac. Fiquei 2 anos e pouco trabalhando lá. E agora, antes da pandemia, eu havia sido convidada para voltar para o Senac. Só que aí, né, tá aí tudo parado. Mas assim, é, eu sei que na vida de todas as pessoas, na maioria, né, é sempre assim no sacrifício, né? Mas eu sempre fui muito de persistir nas coisas. Uhum. Se o meu coração dissesse que era aquilo ali, era aquilo que eu ia conseguir. E assim, essas minhas investidas no Senac, eu não dizia para ninguém. Eu não vou dizer para ninguém. Porque se eu fracassar, eu estou fracassando sozinha. E se eu for vitoriosa, eu vou ter como comemorar, né? Uhum. E graças a Deus deu certo. E assim, o ambiente da educação profissionalizante é diferente. É muito diferente. E eu tenho pensado muito assim, no formato que nós temos hoje da educação, né? Acho que até o nome não favorece muito. Instituições de ensino. Parece uma coisa engessada, que não favorece a criatividade, não favorece a inovação. Quando, na verdade, a gente poderia mudar a nomenclatura, né? E mudar alguns processos também para facilitar, né? Poderia ser instituições de aprendizagem, Uhum. né? Porque eu acho uma loucura isso. Os jovens entram no ensino médio, eles não são preparados para o mercado de trabalho. Eles são preparados para o vestibular. Porque Perfeito. o mais importante Número. para as Número. instituições de ensino é o Perfeito. nome do aluno numa estatística. Eu Então, tenho essa mesma, é eu isso tenho que esse mesmo importa. pensamento. Eu tenho esse mesmo Pronto. pensamento. É, Parece que as instituições de ensino médio, forma para passar no Enem. Ponto. Ponto. isso, E, não, e isso. aí esquece que você tem que formar para a vida. Tudo bem Exato. que a gente é da área, né? A gente sabe que dentro do mercado de educação, a gente tem o segmento, né? Da escola técnica, da escola fundamental, do ensino básico, escola profissionalizante. Mas eu, como professor de uma escola de ensino médio, eu tenho que formar para a vida, tá? Por Isso. mais que eu sei que tem que passar no Enem, mas me diga uma coisa: quantos alunos que estão saindo vamos lá, que estão saindo do nono ano e vai entrar no ensino médio e diz assim, não, quero fazer escola, entrar no Instituto Federal, né? Quero fazer um curso técnico. E aí? Como é que imagine, né? Então eu vejo que a educação ela precisa rever, não é um modelo, Isso. esse modelo precisa rever. Porque assim, a gente pode estar castrando muito jovem, a gente pode estar castrando muito jovem, tá? Com um sistema engessado de ensino. É, é, Mas vai lá, desculpa. mas assim, e assim, o sistema precisa mudar, Sim. mas os profissionais da área também. Claro, claro. Professor, ó, é um absurdo a gente ver colegas de profissão que usam o mesmo material de PowerPoint de 10 anos para cá. Quanta coisa mudou. Aí, isso motiva, isso estimula alguém a, a ser feliz com o trabalho, a buscar um propósito? Não, porque o próprio profissional que está ali, né, para fazer a ponte, ele está ali meio que sem propósito, porque na formação dele também não havia essa preocupação, né? Quando minha Uhum. mãe foi para a área de educação, ela foi porque ela não tinha outra opção.
Ou ela ia ser professora, ou ia ser professora. Mas eu tenho certeza que se fosse hoje, com as ferramentas que a gente tem, com tudo que a gente tem disponível, ela poderia ter escolhido outro caminho, mesmo que ela fosse para a educação. Mas seria Uhum. uma escolha dela, Uhum. pessoal, nada imposto, né? Uhum. Porque quando eu fui morar em Maceió, eu fui para fugir dessa ideia de que aqui em Garanhuns a gente só podia fazer licenciatura, ou licenciatura ou administração. E eu sempre achei um modelo muito demorado para entregar a pessoa para o mercado de trabalho. É tanto que quando eu cheguei em Maceió, eu me encontrei num curso tecnológico. Eu digo, poxa, é aqui que eu tenho que estar. Eu estudei na FAT. Eu digo, é aqui que eu tenho que estar. É uma faculdade que eu vou estudar 2 anos, que não me obriga a estagiar só no último período, eu posso estagiar no começo. Então, aquilo ali já mexeu com a minha cabeça. E aí, no último período da faculdade, foi que eu descobri que eu queria mesmo trabalhar era com pessoas. Ok, então me diga uma coisa. Você é uma excelente educadora. Você, Obrigada, né, professor. você é uma excelente educadora, tá? Mas, para você, Kedna, me fala assim, qual a diferença de... E você já começou falando muito bem, né? E missão, visão e valores a gente não coloca para gente. E quando a gente está falando, quando a gente está, por exemplo, professor, eu sou professor de gestão estratégica, né? Então tem as etapas da definição estratégica. E eu vejo que se você não tiver os seus valores intrínsecos, né? O que você acredita, nada disso acontece. Estratégia nenhuma vai acontecer, Não. né? Mas você tem os seus valores, você tem as suas virtudes. Mas me diz uma coisa, Kevin, para você, qual a diferença de propósito, propósito e objetivos? Ó, o propósito ele é mais abrangente, né? O propósito ele vai reunir a minha missão, a minha visão e os meus valores. É para que eu estou aqui nesse mundo? Eu nasci para quê? Qual é a minha função aqui, né? Uhum. E o objetivo, ele, como é que eu posso dizer? Não é que ele tenha menos importância, ele é tão importante quanto, até porque para a gente seguir na jornada com o nosso propósito, a gente tem que ter objetivos. Mas o objetivo, ele é menor do que o propósito, né? Sim. Só que eu tenho que juntar vários objetivos para alcançar o meu propósito. E uma coisa que a gente também não aprende nas instituições de ensino é que o objetivo ele precisa ser específico. Isso. Hoje, as pessoas querem. Qual é o principal objetivo hoje das pessoas? É ter um emprego. Mas só que esse objetivo ele não é claro. Essas pessoas não sabem em que elas querem trabalhar, o que elas podem oferecer para aquelas organizações. Elas não entendem que, de repente, elas podem trabalhar e não serem empregadas de algum lugar por regime CLT, usando as suas competências, né? Então, assim, Uhum. objetivo sou eu chegar e dizer assim, não, esse ano eu vou concluir a minha especialização em administração organizacional e inovação. Eu dei nome a ele. Uhum. Dei nome e dei prazo. Eu vou terminar em dezembro. Dei um prazo. Quando eu cumpro esse objetivo vai compor o meu propósito, que é o que vai me ajudar na minha jornada. As pessoas Uhum. querem muita coisa, mas elas não dão nome às coisas. Né? Perfeito. Eu quero um emprego. Você quer fazer o quê? Não, eu quero fazer qualquer coisa. Qualquer coisa não é objetivo. Isso. Qualquer coisa não está especificado, não está claro o que é que você quer. Porque quando a gente bota clareza nisso, fica mais fácil da gente saber quais são as estratégias que a gente precisa fazer para alcançar o nosso objetivo. Legal. Você sabia que propósito do latim, o significado de propósito do latim, como tem tudo a ver com o que você está falando? O propósito. É, Olha é. só. Do latim. Você vai pegar propósito, quer dizer proponere. No latim. Proponere.
Pro, adiante, se colocar na frente. Onere, colocar, por. Então, se a gente pegar a palavra propósito, ele quer dizer o quê? Por adiante. É Isso. o que vem, é o que vem, tá? E isso é bem bacana quando você coloca, né? O propósito, ele está acima de todas as coisas, porque o conjunto de objetivos é que vai compor. Então, o Isso. propósito sabe, é pensar na frente. E o que acontece que eu vejo, e isso você falou muito bem, né? O que eu vejo é que as pessoas não sabem, Não. né? Existe assim, ah, eu preciso fazer isso. Assim, o que é que você vai ter que fazer? A pergunta não é o quê, não é? É por quê. Por Por que quê? você quer fazer Exatamente. isso? E Isso. aí, você puxa. E o legal, eu gosto muito de trabalhar os porquês, né? E os alunos ficam, "Pô, de novo, por quê? Por quê? Por quê?" Mas, gente, é através dos porquês que eu vou tocar na sua. O quê está muito focado na ação. Ok. Tá? E aí, quando foca na ação, vem muita questão da emoção em jogo. O porquê não. O porquê é a Isso. razão. E você vai definir Exatamente. com razão, né? É. Eu acho isso bem bacana. Agora, graças a Deus, amém, aleluia, que você teve esse problema na microlince. Ô, Porque se... professor, o senhor tem uma tatuagem igual a minha? Eita! Menina, E no mesmo braço. Gente do sincronicidade. céu! Tá vendo aí? Chega, eu suei agora. Ui. Coisa linda. Olha, eu vou deixar assim agora. Vou Tá conversar com você vendo? assim. Ó, Pronto. eita loucura. E assim, que bom que isso aconteceu contigo, tá? Foi, Porque foi. talvez, se você não tivesse passado por isso tudo, a gente, né, Garanhuns, Pernambuco, Brasil, mundão, estava perdendo a grande educadora. Você sabe que É, eu entrei, quando eu falei, né, ah, que a Microlins teve uma história interessante na minha vida, tá? Porque foi assim, eu sofri um acidente vascular quando eu fui em 2015, tá? Foi 2015, Sérgio? Não, foi antes. Foi antes, não foi não. Olha que mentira. Ia falar uma mentira agora. Eu estava fazendo uma consultoria na empresa, não é? Na verdade, eu já era gestor dessa empresa. E aí eu sofri um acidente lá, caiu um equipamento bem pesado no meu pé e eu perdi parte do meu pé direito nesse eita. acidente. Então, eu passei um ano sem trabalhar. Eu trabalhava como gestor, era executivo, né? Foram 3 plásticas que eu fiz no pé. Aí tive que fazer reabilitação para voltar a andar. E eu estava sem grana. Sem grana. Isso foi em 2005. Sem grana, tá? E aí eu vi nos classificados, né? Eu até pensei, eu vou dar aula de violão. Descobri que eu sou péssimo professor de violão, tá? E eu vi nos classificados. Precisa de professor de informática, de Excel avançado. Aí eu fiz, eu sei Excel. Avançado a gente estuda, não é? É, Um não eu já tenho. Aí eu fui lá, na Microlins, aqui em Maceió, né? Não podia andar, não podia botar o pé no chão, né? Por causa da circulação, né? Porque eu estava fazendo os tratamentos, né? Enfim, mas eu fui e comecei a dar aula lá. Comecei a dar aula. Quando foi minha primeira experiência de sala de aula, foi dando tá aula de vendo? Excel, tá? Lá na Microlins, tá certo? Até nisso Então, a gente assim, tem conexão. pois é, já pensou? Quando você falou Microlins, eu, eita, meu Deus! Repare, Pois é, não pois é? é, E aí eu fui ali cutucado pela educação, ali, pois é. tá? Mas aí era um contrato específico, era uma turma bem específica, né, de Excel, e legal, porque assim, dentro da turma só tinha executivos. Então, assim, Hum, eu busquei levar nessa sala de aula, não é, de que forma você pode trabalhar as planilhas com o que você deseja, o que você precisa, não é? Não o que você deseja, o que você necessita, não é? E aí a gente começou a dar aula. Terminou meu contrato, eu saí da Microlins, não é? E aí foi quando eu entrei depois na associação comercial, como superintendente. E eu fui de muleta fazer a seleção. Fui de muleta, e comecei a trabalhar de muleta.
né? Meu Porque Deus. não era pelo problema do pé, não é pela minha cirurgia, pelo problema do pé que eu ia deixar de desenvolver minhas atividades, porque eu tenho as minhas qualidades e eu confio nas minhas qualidades. Então é isso, né? E pronto, aí de lá para lá, a minha história você já conhece. E olha, e teve um episódio na Microlins que eu quebrei o pé. Veja, Hum. em pleno sábado, saindo da escola, quebrei o pé. Misericórdia. Na época, foi uma época bem difícil em Maceió, que estavam os hospitais em greve. Era um rebuliço em Maceió nessa época. E aí eu fiquei em casa o sábado com o pé quebrado. O Qual foi o pé? domingo Qual foi o foi pé? o Tu lembra? esquerdo. O Foi o esquerdo. esquerdo. Foi. O sábado, o domingo, quando foi na segunda que eu fui trabalhar na Microlins, o pé roxo. Aí a menina da limpeza olhou para mim e disse assim: Kedna, tu quebrou esse pé. Vamos pro hospital. Professor, a gente foi pro hospital. Olhe, quase eu fui carregada pela multidão, empurrando a cadeira de roda, porque na hora que a gente ia saindo do hospital, teve um arrastão. Isso. E a menina que me levou correndo para pegar a cadeira de roda para me jogar dentro do táxi. E o médico olhou para minha cara e disse assim: você tá com esse pé desse jeito desde quando? Eu disse: desde sábado. Ah, pois você não devia nem ter vindo, porque seu pé tá quebrado. Então você não tá Eita. sentindo dor, não. Olha, um carniceiro, Deus que me perdoe. Você não tá sentindo dor, não. Você não tá sentindo dor, não. Eu vou só imobilizar, eu não vou engessar, não. Porque se você quisesse que fosse engessado, Tinha você vindo no tinha mesmo vindo dia. no sábado. E eu calada, né? Eu ia dizer que o homem estava errado. Ignorante ele era, né? Mas, enfim. Eu sei que eu fui trabalhar com esse pé quebrado. Eu ficava com a perna levantada numa cadeira e a outra normal. Trabalhei tranquilamente. Só que aí a dor começou a aumentar. Eu vim para Garanhuns. E o problema se agravou, eu tive que ficar mais 20 dias de repouso com a perna para cima. Olhe, pense no sufoco. Caramba! É, tudo isso porque eu queria estar na Microlins. Já pensou? É muito Caraca! amor, né? É. Não, não, na verdade, assim, claro, é muito amor, mas eu quero que eu diga uma coisa. Eu vejo que, assim, não é que seja muito amor. As pessoas falam muito assim, ah, a gente tem que vestir a camisa da empresa. Ok, a gente tem que viver a empresa, né? As experiências, É. né? O que a empresa propõe, eu tenho que, né? Eu sou mais um, eu sou um ser vivo dentro daquela empresa e eu estou ali para brigar por ela. Mas você não foi pela empresa. Claro, você estava trabalhando pela empresa, mas foi pelo seu propósito. Foi. Era o que eu queria. Então, daqui a pouco o contagiro do Instagram vai aparecer aqui e eu só tenho assim, eu tenho que agradecer. Eu tenho muita história, a gente tem tanta história. Rapaz, como a gente tem história semelhante. Incrível isso. É. Incrível isso, tá? Tem um cara que está acompanhando a gente, tem duas pessoas que estão acompanhando a gente que eu não posso deixar de agradecer aqui, tá? Porque foram essas pessoas as culpadas por eu ter te conhecido, certo? Professora Virgínia. Virgínia, primeiro, professora Virgínia, né? Gratidão, Virgínia. Quero bater um papo contigo, tá? Só vou aguardar o seu sim, tá bom? E o professor Tono Oliveira, que ele também está nos Hum. assistindo, tá certo? Professora Virgínia convidou o professor Tony me convidou, e quando a gente chega em Garanhuns, a gente é recepcionado por essa criatura linda, linda, Ah, que professor, muito obrigada. deu uma oportunidade para que as pessoas pudessem chamar ela de professora. Então, professora, gratidão, gratidão pelo teu sim pela educação, tá? Ai. Você, eu tenho E certeza que vale a está pena. construindo. Vale a pena, porque assim, complementando a questão do objetivo e do propósito, o meu objetivo é meu. O meu propósito precisa também impactar outras vidas. É isso que dá significado à minha vida, né? É quando eu também faço pelo próximo. O objetivo eu faço por mim, né? Mas o meu Uhum. propósito tem um valor ainda maior.
né? E assim, para mim é motivo de muita satisfação poder falar com o senhor. E eu estava pensando esses dias, o que é que eu posso fazer para ser um ser humano melhor, né? E aí me veio, a melhor coisa que posso fazer por alguém que amo é crescer como ser humano. E crescer como ser humano é saber para que foi que você veio para o mundo. Perfeito. E aí fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Tem que ter muito amor, tem que fazer sentido, tem que ser feliz com o que a gente faz. Do contrário, é um martírio, né? É, E a vida já tem tanta coisa que complica, a gente vai complicar ainda mais. Não, vamos ser verdade. felizes com o que a gente faz. Ô, Vamos ô, fazer Kélia, amor, né, vamos professor, com o que a fazer. gente Não, faz. não é? Então vamos fazer amor. Kélia, deixa eu só te pedir uma Pois é. coisinha. Posso te pedir uma coisinha? Pode, Vem mais até pra, duas coisinhas. vem mais pra cá um pouquinho, Pra mais pra perto de cá, mim. Mais. sim. Aí. Fica assim, ó. O senhor é o máximo, professor. Acho que em outras vidas nós fomos irmãos, a mesma tatuagem. Não Olha, é? sei não, hein? Irmão de luz, irmão de Ah, é alma, verdade. De né? missão. Simplicidade, missão. Tá vendo aí? Que é da gratidão, muito amor, muito bem para você, para seus Para o senhor alunos. também, professor. Carlinha, quero ver você também aqui comigo, viu? Vou marcar uma live, vai. Eu quero o seu sim, Carlinha, Virgínia, o Tony já deu dele. Eu acho que Virgínia já deu sim aí, viu? E foi. Eu acho que foi. Ah, mas eu vou aperrear ela. Eu vou aperrear ela. Eu aperreio. Ai, gratidão. Continue assim, com essa tua energia linda, tá? Com essa força de mulher profissional, tá? Amiga, tá certo? E professora. É. Graças a Deus, graças a Amém. Nossa Senhora, que existe Kérina em uma sala de aula. Muito Ai, professor, grato, viu? muito obrigada por tudo, por tudo. E pelo que continua ensinando, né? Porque cada live é um ensinamento, né? Já que a gente não pode estar junto, a gente usa essa ferramenta em nosso benefício, né? Aham. Que Deus abençoe o senhor, a sua família. Que Deus Viu? abençoe, viu? Um beijo.